Muito bem-vindos. Bom, gente, primeiramente, uma das perguntas que eu recebo e que é muito provável que você, inclusive, deve estar se perguntando é a seguinte: Vânia, eu não recebi pedido de ninguém ainda, né? Então, ninguém me pediu o Pilates Kids, ninguém foi lá me perguntar do Pilates Kids, ninguém bateu na minha porta. E aí, eu quero te perguntar, por que eu tenho que entrar no mercado e por que eu tenho que aprender o Pilates para criança? Né? Então, essa é uma pergunta, né, que muito provável que você já tenha se feito, ou então muito provável que as pessoas que você conhece podem estar fazendo você questionar, né? Vamos lá, porque eu realmente quero entrar nesse assunto. Então, primeiro ponto, né? A gente sabe que existe dois tipos de pessoas, né? Então, existe as pessoas que são as que iniciam as coisas, que são as inovadoras, que são as que enxergam o mercado, que são as que projetam, né, o crescimento das coisas e que já a gente às vezes costuma dizer, né, que são as que já enxergam as coisas antes de elas acontecerem. Então, esse é um perfil de pessoas. E existe um outro perfil de pessoas que é aquelas pessoas que elas não enxergam, né? Então elas têm uma visão mais realista do momento, né? Então, não tem ninguém me perguntando, não tem por que eu buscar isso, né? Então, também é um perfil de pessoas, e essas pessoas, elas tendem a esperar pela que o grupo um, no caso, né? Essas pessoas que enxergaram o mercado, comecem a fazer algumas coisas para que elas, então, comecem a buscar esse entendimento. Então, esses dois tipos de pessoas são muito comuns. As que são inovadoras, as que enxergam o mercado, as que já enxergam a potencialidade, e aquelas que não veem, não é porque elas não querem, muitas vezes é o perfil delas, né? Então, elas não enxergam o mercado, elas não se dão conta da inovação, elas não se dão conta do que está acontecendo, elas só vão se dar conta quando realmente mais pessoas estiverem trabalhando com isso. Que é um exemplo muito nítido disso, é o próprio Pilates normal, tradicional, né, adultos, né? Então, quem começou a trazer o Pilates, né, há uns 15 anos, 20 anos atrás, eram pessoas inovadoras, eram pessoas que já enxergavam esse potencial, eram pessoas que já enxergavam a necessidade das pessoas terem isso, eram esse tipo de pessoas. Isso passou-se algum tempo, né? E para ver como esse outro público e esse outro tipo de profissionais e pessoas demoram mais. Essas pessoas começaram a ver o quê? Poxa, esse pessoal está tendo um bom resultado, está tendo busca desse mercado, as pessoas querem esse trabalho, então agora eu vou começar a trabalhar com Pilates. E aí o que, que acontece? Existe uma diferença e existe um espaço de tempo muito grande entre as pessoas que começam e até que aquelas outras pessoas comecem a enxergar que aquilo está valendo a pena. Então, nesse período, a pessoa que começou, ela vai colhendo todos esses frutos, tudo aquilo que ela já começou a fazer, tá? Então, isso é importante que você saiba que existem esses dois, né? Duas visões, né? E dois perfis de pessoas, as que são as inovadoras, as que gostam, as que enxergam o mercado, as que enxergam além, e aquelas que vão esperar esse primeiro público, né, ter os seus excelentes resultados para daí depois começar a pensar. Então, o que eu quero que você venha comigo e que você não seja a pessoa que vai ficar esperando esse mercado, que vai ficar esperando as pessoas baterem na sua porta, que não, que vai realmente ser desse grupo de pessoas inovadoras, que enxergam o potencial, que enxergam a necessidade, que estão vendo coisas onde a grande maioria ainda não viu, mas que vai ver. Então, é isso que a gente vai falar na nossa live de hoje, e é isso que eu quero que você preste muito atenção. Não ter ninguém batendo na sua porta pedindo sobre uma determinada atividade não quer dizer que não exista pessoas que precisam dessa atividade. Ou então, não quer dizer que ela não é extremamente importante, não quer dizer que ela seja realmente algo que vai fazer o diferencial naquela família, que vai ser o antes e depois. Então, a pessoa às vezes não procurar não quer dizer em momento algum que não existe esse mercado. E isso é muito importante que você entenda. Por quê? Eu trouxe um dado aqui, até porque eu acho que é importante
dar dados para que a gente possa se dar conta, né, do que a gente está começando a enxergar, né, e o que eu realmente quero que vocês percebam. Segundo o IBGE, que é o órgão em que realmente faz as pesquisas, né, segundo o IBGE, em 2021, a população brasileira, isso é somente no Brasil, né, ela está em 213 milhões de pessoas, tá? 213 milhões de pessoas. Isso envolve todos os públicos de pessoas, desde crianças, adolescentes, adultos e idosos, tá? Esse é o público geral. O que para nós nos interessa, né? O que nos interessa é o público, né? Crianças e a perspectiva de crescimento. Por quê? O mercado, na realidade, a população, ela só cresce, né, quando começa a ter o quê? Mais nascimento de crianças, né? Então, o que eu quero que você entenda? Que isso é a nossa projeção e isso é o mercado que você tem que ver. Dentro desse mercado de 213 milhões de pessoas, não tem uma estimativa de crianças para 2021, mas tem uma estimativa de 2018. Então, isso quer dizer o quê, gente? 18, 19, 20, 21. Há 3 anos atrás, tá? Há 3 anos atrás, essa estimativa, né, e esse percentual de crianças, né, era de 35,5 milhões de crianças até 12 anos, tá? Então, o que eu quero que você entenda? Que nós temos no nosso Brasil e aonde você está, muito provável, muitas crianças. É 35 milhões de crianças no Brasil. Não é 5 milhões, é 35 milhões. Você sabe o que é milhões de crianças? Imaginem que, às vezes, a gente consegue atender no máximo 50 crianças, né? Então, vocês percebem o tamanho do mercado que a gente tem para trabalhar? Gigantesco. Um outro ponto que é importante a gente ressaltar é que existem algumas empresas, né, que elas trabalham exclusivamente com crianças. E se eu te pergunto, se esse mercado não fosse um mercado crescente, que não crescesse, que não fosse de potencial, que não tivesse essa necessidade, vocês acham que essas empresas grandes iriam continuar investindo o seu tempo, o seu capital, o seu dinheiro numa empresa que é para crianças? Vocês me respondem. Vocês acham que essas empresas iriam fazer isso? Obviamente que não. Então, o que elas já enxergam e o que elas já vêm nos dizendo? Que se elas continuam investindo e se elas continuam tendo mercadoria e se elas continuam fazendo marketing, se elas continuam atuando, é porque existe o quê? Esse mercado em crescimento. Então, é importante que você primeiramente tenha essa noção. Qual é o tamanho do mercado? 35. Isso, né? A gente pode, inclusive, tem aqui o índice, né? O aumento da população foi 0,7, né? Então, se fosse, no caso, 1%, daria mais 3 milhões, né? É um pouquinho menos, vamos supor que dá em torno de uns 2 milhões de nascimento das crianças, né? Então, o que isso acontece? Todo ano, todo dia, todo momento nasce mais crianças. Isso vai estar mostrando para você que esse mercado ele está sempre sendo reabastecido, sempre tem criança chegando, tá? Então é importante também se dar conta disso. Então é um mercado em crescimento e em grande potencial. Um outro local que a gente nunca vê ter crises, né? É realmente a questão do crescimento dele, é quando a gente vai ver, inclusive, escolas para essas crianças, né? Então, o que acontece? A gente começa a perceber que as escolas estão sempre cheias. As escolas estaduais, as escolas municipais, as escolas particulares. É muito incomum, né? A gente perceber uma escola fechar. A menos que a administração tenha feito um trabalho que não foi adequado, a menos que tenha alguma coisa assim. Caso contrário, a gente percebe escolas que vêm 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, né? E se elas estão há 100 anos no mercado, o que te diz? Que há 100 anos tem esse público para estar trabalhando. Então, é interessante e é super importante que você não esqueça
que esse mercado das crianças, ele realmente é um mercado em potencial, em expansão e que está cada vez crescendo mais. E quando esse mercado cresce, o mundo vai se readaptando, vai tendo as suas inovações, vai tendo as suas formas de trabalho diferenciado, a inovação chega, alguns problemas também chegam, e aí alguns problemas que antes não eram vistos, não eram olhados, agora passam a ser vistos. Quais são esses problemas, Vânia? Se a gente para e a gente pensa, eu não sei a idade de vocês, mas eu já estou beirando meus 40, né? Esse mês, inclusive, faço aniversário. Então, o que acontece? Na nossa época, da nossa infância, nós não víamos algumas coisas relacionadas à má postura, nós não víamos o excesso de tecnologia, nós não víamos as crianças com falta de atividade, era muito incomum ter obesidade. Então, era um outro mercado naquela época, né? Era um mercado em que as crianças eram comuns, né? Ficarem na rua, brincando na rua, os pais tinham seus trabalhos, muitas mães ficavam com seus filhos, né? Então era um mercado diferente. Hoje, muitas coisas mudaram. Hoje, muitas coisas precisam ser revistas. E quando a gente começa a rever algumas coisas, alguns pontos nos trazem a importância de trabalhar num mercado que precisa da nossa ajuda e que precisa do nosso trabalho. Primeiro ponto, que as crianças de hoje são crianças que necessitam mais de atenção. Elas precisam ser trabalhadas. Por quê? Porque hoje em dia é muito incomum você abrir a janela e ver várias crianças brincando na rua. Algo que, se a gente voltasse a 30 anos no tempo, era comum, né? Então, é muito incomum. É muito comum a gente ver crianças com aumento de obesidade. Isso é um dado que já vem se mostrando muito alto. Crianças não só com aumento de obesidade, mas com aumento de estresse, de ansiedade, de questões relacionadas à falta de atividade física, principalmente por estar trancada muitas vezes dentro das suas casas, por não ter outras atividades, por realmente estar querendo chamar às vezes a atenção da família. Essas crianças precisam ser olhadas. E quando a gente fala em mercado do Pilates, tudo isso a gente consegue atuar e trabalhar dentro do Pilates, tá? Então a gente precisa falar para as pessoas que o Pilates para criança resolve muitos desses problemas. Então aí também já se torna, né, algo extremamente importante que você vai entender e não ter muitas vezes pessoas te pedindo, né? Ah, tu tá trabalhando com Pilates para criança? Eu queria trazer o meu filho. Muitas vezes, gente, as pessoas não buscam, né? E aí você pode dizer, mas ninguém me pediu ainda aqui na minha cidade. Eu vou esperar, né? Às vezes as pessoas pensam, eu vou esperar. Só que daí eu te faço uma outra pergunta. A pessoa, quando ela já está, e aí eu até posso trazer para um mercado que vocês podem conhecer mais, que é o Pilates adulto, né? E quem não trabalha no Pilates adulto pode ser, inclusive, atividade física, né? Pode ser um personal, pode ser uma fisioterapeuta que trabalha com reabilitação. Eu pergunto a vocês: alguém procura o seu trabalho antes de ter um problema? É muito incomum alguém buscar um profissional de fisioterapia se ele não tem dor nenhuma. É muito incomum, né, as pessoas irem por Pilates simplesmente porque elas querem. A grande maioria busca o Pilates por causa que ela tem uma dor, ou então porque o médico recomendou, ou então porque é a única atividade que ela consegue fazer. Há um tempo atrás, e isso eu acredito que potencializou o mercado, principalmente de fitness, né? E principalmente da questão dos profissionais de educação física, que há muito tempo atrás era supérfluo fazer atividade física. As pessoas não indicavam, os médicos não estavam nem aí. O que hoje, graças ao bom Deus, né? E aos profissionais que levantaram essa bandeira e aos profissionais da saúde que, inclusive, perceberam a importância da prevenção, hoje em dia, e isso já vem há um tempo, se mostra e se ensina às pessoas de que elas precisam fazer uma atividade física. Então, o que eu quero que você veja com isso? Qualquer outro mercado, né?
até um tempo atrás, não era explorado, não era incentivado, não era falado. Por que que não era falado? Porque não existia, às vezes, essa necessidade, porque as pessoas ainda não tinham se dado conta. O que hoje, para nós, principalmente da nossa área, que somos da área da saúde, fisioterapeutas, profissionais de educação física, profissionais, inclusive, que já trabalham, né, nas áreas de Pilates, o que que mostra para nós? Que é um mercado que está em crescimento. O Pilates adulto, né, ele praticamente está chegando ao seu patamar, né? Ele está chegando no auge, inclusive que alguns locais e algumas cidades já está saturando de tantas pessoas trabalhando com isso e de tantos estúdios trabalhando com isso. Então, todas essas pessoas, elas conhecem o Pilates. Essas pessoas que foram trabalhadas, que tiveram seus benefícios e que muitas vezes devem ter dito para vocês a seguinte frase: se eu soubesse que eu iria melhorar tão rapidamente, eu já teria começado com o Pilates antes. Quantas pessoas já não falaram isso para vocês? Essas pessoas, gente, elas já estão conscientes de que o problema que elas tinham foi resolvido com o Pilates. O que elas já relacionam? Que se eu pegar uma criança e eu ensinar a ela aquilo que ela esperou ter dor para aprender, essa criança, ela vai crescer e ela não vai ter essa dor, porque ela já trabalhou aquela dor, ela já preveniu. Então, é muito comum, às vezes, a gente não se dá conta desse mercado, porque ainda está escondido algumas coisas. Agora, o que eu posso, inclusive, argumentar a vocês é que eu já comecei no mercado do Pilates para criança há mais ou menos uns 5 anos e meio. O que há 5 anos e meio nós não víamos nas crianças, hoje a gente vê. E o que a gente não via e hoje a gente vê? Há 5 anos atrás, nós não víamos as crianças queixar-se de dor. Nós não víamos as crianças dizerem que estavam tensas, que estavam cansadas, que a gente não ouvia esses relatos. Hoje, a gente vê. Então, você percebe que na questão de 5 anos, muitas coisas mudaram e muitas queixas começaram a aparecer. Gente, nós passamos o ano passado e uma boa parte desse ano numa catástrofe praticamente mundial, onde as crianças ficaram presas, os adultos ficaram presos, nós passamos por uma doença, estamos, né, indo ao final dela, que a gente percebe já a luz no final do túnel, né, que vai estar chegando ao final disso, mas nós passamos um período muito crítico, que deixou muitos resíduos, que deixou muitas marcas. As crianças ficaram presas, as crianças ficaram o tempo inteiro na frente de um computador, do celular, elas continuavam crescendo logicamente. Tudo isso ocasionou o quê? Ainda mais problemas posturais, ainda mais problemas de ansiedade, ainda mais problemas de crescimentos inadequados, ainda mais falta de fortalecimento. Quando isso acontece, o que, que mostra para você? Que tem um problema grande que gerou e que agora nós vamos precisar fazer o que com esse problema? Resolver esse problema. E isso é um grande mercado, e isso é um grande aviso para as pessoas que, se às vezes não estão vendo, ou não querem ver, ou vão esperar, né? Muitas vezes outros profissionais, para depois fazer o que vem acontecendo com o Pilates tradicional, encher de profissionais da mesma área. Agora, o que eu falei para vocês no início da live é que esse público que é profissionais que enxergam um problema, que enxergam o potencial, que enxergam o tamanho do mercado e já começam a realmente estar atuando ali, o que, que mostra? Que vocês vão ter um bom período até que algumas pessoas se deem conta de que, poxa, olha só, a Dani, ela começou a trabalhar com Pilates para criança e ela está trabalhando menos e ela está melhor. Ela tem várias crianças. É esse período de tempo que vai fazer você estar muito à frente dessas pessoas e realmente estar atuando no mercado com grande potencial. E isso realmente te mostra que, porque ele é um mercado extremamente importante, com grande potencial, porque ele tem um público específico, né? E um público específico que é novo. É novo isso? É. As pessoas gostam do novo, amam o novo.
E quando você enxerga que é um mercado novo, que realmente precisa do trabalho dentro do Pilates para criança, que as crianças precisam disso. Elas precisam ser ensinadas, elas precisam ser orientadas, elas precisam conhecer. E depois que elas conhecem, elas gostam disso. E elas passam a levar isso dentro da sua própria rotina. Desculpa, gente, da sua própria rotina. E por quê? Você realmente enxerga que isso contribui? Porque você está atuando num público e impedindo que esse público desenvolva mais problemas, né, relacionados à saúde. Um dos meus sonhos, né, é que a gente possa mudar uma geração. Vocês já pensaram, gente, quanto a gente poderia estar melhorando nas crianças de hoje para que daqui 10, 15 anos elas se tornem adultos e esses adultos tenham muito menos dores, tenham muito menos problemas, né, na questão de fortalecimento, de mobilidade, de entendimento dos seus próprios corpos? Quantas pessoas adultas fazem coisas erradas, agem de formas inadequadas, acham que estão melhorando e estão piorando por falta de conhecimento? Muitas pessoas falam a seguinte frase: nossa, eu não imaginava que isso piorava a minha dor. Nossa, eu não sabia disso. Então, isso mostra para vocês que quando a gente vai na criança, quando a gente vai nesse primeiro mercado, que é a criança, é a educação nela, é o entendimento dela, é enxergar que se eu quero um futuro melhor, não adianta só eu pegar o adulto, eu tenho que começar lá na base, porque é de lá que a coisa vai começar a ter uma mudança. Caso contrário isso não ocorra, não resolve. Eu vou gastar muita energia em um público que não vai mais mudar. Por que a gente diz, né? Ah, depois de um certo tempo a pessoa não muda, ela só piora. Porque ela tem uma fase de mudança, uma fase de entendimento, de crescimento. Depois disso, é muito difícil. Imagina uma árvore. Eu pego uma árvore, eu planto ela, né? E aí o que eu faço com ela? Ah, eu quero que ela cresça, por exemplo, retinha. E aí pode ser que sim, pode ser que não, mas pode ser que ela comece a crescer mais para um lado. O que a gente faz no começo disso? A gente já vai lá, né? Tem a plantinha, vamos supor que eu tô aqui, né? Tem a plantinha aqui, tá? Eu quero que ela cresça assim. Mas se caso ela estiver crescendo para o lado, como se fosse aqui, o que normalmente a gente faz? A gente vai lá, amarra, né, um pauzinho e amarra a própria árvore no pauzinho, né? Fazendo mais ou menos essa analogia. A gente tenta endireitar aquela arvorezinha quando ela ainda é pequena, porque depois que ela cresceu, você não mexe mais nela. Ela não muda mais. Ela não tem mais como crescer para o outro lado. Ela não tem como ficar alinhada, porque ela já se desenvolveu. Então, isso é o que você precisa ter muito claro, que a criança, ela é como se fosse uma plantinha. Inclusive, é o símbolo do meu logo, né? O logo do método Pilates for Kids são as crianças em forma de árvores, em forma de crescimento. A gente precisa estar atuando nela nesse primeiro começo. E aí, depois que ela se estruturou, que ela alinhou, é muito mais difícil que ela desalinhe, porque ela já entendeu, ela já começou a fazer o certo. Então, ela vai crescer, vai continuar nesse desenvolvimento ainda melhor. Então, gente, quando a gente se dá conta que a gente está entrando num mercado que é inovador, que tem um grande potencial, que tem um tamanho gigantesco de crianças, que a gente realmente ajuda esse público, a gente vai na raiz, muitas vezes, do problema. Quando a gente enxerga tudo isso que a gente vem fazendo e tudo isso que a gente pode agregar para essas crianças, a chave do profissional muda. E por que a chave do profissional muda, gente? Porque o que você antes não via, agora é verídico. Agora você enxerga claro. E o que nós, como profissionais, devemos fazer? Nós devemos comunicar isso às pessoas. Como que elas vão buscar algo se elas nem sabem que existe? Existe, inclusive, muitas pessoas que não sabem nem o que é o Pilates.
não sabem, acham que é só alongamento, e a gente cansa de ver esse tipo de post, de conteúdo de profissionais que trabalham com Pilates dizendo assim, você acha que Pilates é só alongamento? Não, Pilates é isso, 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 né? Então, hoje, depois de quase 20 anos de mercado, né, do Pilates, muitas pessoas ainda não conhecem. As 213 milhões de pessoas que temos no mercado do Brasil, né, não é todas que sabem do Pilates. É uma parcela que sabe, mesmo assim, tá cheio de gente querendo Pilates. E aí eu te pergunto, muitos não sabem nem que tem Pilates para adulto, que dirá para criança, como que elas vão buscar algo que as próprias pessoas não sabem que tem ainda. Quem tem que começar a mostrar esse mercado e a mostrar essas atividades é você. E por que isso é bom? Porque você começa algo inovador, porque você começa algo com menos público, com menos concorrência, algo que você tem mais chance de realmente funcionar, algo de você realmente começar com aquelas pessoas mais fáceis, com aquelas pessoas que mais querem. E quando você faz isso, você colhe os resultados mais rapidamente. Agora, se você se negar a ver isso, aí você vai entrar naquela classe de profissionais, de pessoas que vão ficar de braço cruzado, esperando, né? Esperando aqueles que foram ter os seus primeiros resultados. E aí eu quero, inclusive, contar uma história para vocês aqui, que é muito importante. Na realidade, segundo informações, é uma história que não é uma história fictícia, é uma história verídica, né? Para que você realmente entenda como as pessoas pensam, né? Então, existia uma empresa, né, que ela estava desenvolvendo um tipo de calçado, né? E aí ela tinha na sua empresa dois profissionais. Um profissional e os dois profissionais trabalhavam na venda, né? E na divulgação e realmente nessa busca de saber se existia necessidade daquele produto, né? E aí o chefe dessas pessoas, né, desses dois vendedores, né, desses dois profissionais que estavam buscando o mercado, né, ele disse assim, ó, eu quero que vocês vão em tal país, em tal região, e eu quero que vocês façam uma análise do mercado, né, assim como eu estou mostrando para vocês. Eu quero saber como é que é o mercado lá. E aí, o que aconteceu? Foi o primeiro, né, o primeiro funcionário da empresa, ele foi lá, ele conversou com as pessoas, ele olhou as pessoas, e aí ele conversou com um, conversou com o outro, foi numa região, foi na outra, e tal, e tal, e tal. E ele observou que aquele público que ele foi, e aquele local que ele foi, naqueles locais, ele enxergou que as pessoas, elas não usavam calçado nenhum. Elas ficavam, muitas vezes, com calçados feitos manualmente, ou então com alguma coisa que não era de qualidade, que não resolvia, que na realidade não era aquele produto que eles estavam buscando levar para esse local. E ele voltou, né, pro hotel e ele foi lá no seu computador, abriu e tal, e redigiu, né, na realidade, um comunicado para a empresa direcionado ao chefe dele. Então, olha só, fulano de tal, eu estive aqui, conversei com as pessoas, vi o hábito dela, vi a realidade delas, e estou mandando aqui um comunicado urgente para que você pare a produção, porque esse produto que você está querendo trazer aqui, esse novo calçado, esse novo produto, ele não tem ninguém usando aqui. Então, eu aconselho que você não gaste energia, que você não faça nada referente a esse produto. Atenciosamente, João, por exemplo. Ok, aí o chefe pegou e disse, poxa, olha só, nós achávamos que em tal local ia ter a saída desse mercado, a gente poderia exportar, né, esse novo produto que nós estamos fazendo. E olha só, o nosso funcionário foi lá, avaliou, conversou, tal, ok. Aí passou-se uns dois dias, mais ou menos, né? Esse segundo profissional também foi nos mesmos locais, né? Conversou e, consequentemente, conversou com pessoas também. Analisou, olhou, verificou, perguntou para as pessoas, né? O que elas gostariam,
se elas sentiam algum desconforto, se aquilo, de repente, ele fez outras perguntas para aquelas mesmas pessoas, né? Perguntando se aquilo gerava um desconforto, se eles tinham dores, se doía os pés, se no final do dia eles sentiam um cansaço, se eles procuravam ter algum outro calçado, mas não encontravam, e tal, e tal, e tal, e tal. E aí, conversou, avaliou, chegou no hotel e mandou um comunicado para o seu chefe. Olá, fulano de tal. Estive conversando com as pessoas e foi muito importante conversar com elas. Avaliei os locais, avaliei a quantidade de pessoas e quero dizer para você que contrate o dobro de profissionais, porque é um mercado que tem muito a crescer. Por quê? Porque as pessoas não têm esse tipo de calçado, porque as pessoas sentem dores, porque as pessoas gostariam de ter e ninguém está produzindo esse tipo de calçado. Ponto, fulano de tal. E aí, gente, é isso que eu quero que você perceba. Existem e sempre vão existir duas visões da mesma situação. A visão daquela pessoa que às vezes não perguntou se aquilo ia ajudar, não se interessou se aquilo realmente contribuía, não soube se aquilo era uma necessidade, simplesmente foi lá, olhou, não viu ninguém calçando aquele tipo de calçado e identificou que aquilo não era um mercado que ia ser crescido. Agora, diferentemente daquele outro profissional, que ele enxergou a oportunidade aonde muitos não viam. E ele identificou que as pessoas não tinham aquilo. Então, aquilo já era um ponto positivo, porque você poderia começar algo novo naquele local, diferente, e que, inclusive, fosse de acordo com as necessidades daquelas pessoas. Esse segundo profissional, ele conversou com as pessoas, ele perguntou o que elas sentiam, ele perguntou se elas tinham dor no final do dia, se doía o pé, se eles tivessem uma outra oportunidade de comprar um produto que fosse resolver esse problema, que eles pudessem trabalhar mais tempo em determinado solo, porque aquilo já estava protegido. Ele descobriu que existia um problema ali, e quando ele identificou que o produto que ele tinha resolvia o problema, pimba, as coisas tiveram sentido para ele. E aí ele enxergou, poxa, não tem ninguém fazendo. Poxa, a gente vai estar resolvendo um problema, é novo, ninguém está fazendo ainda, então nós vamos ser os primeiros. Isso é visão de mercado. E ele enxergou que tinha pessoas, e ele enxergou que as pessoas gostariam. E é isso que eu quero que você veja. O que eu quero que você, inclusive, entenda é que existe crianças. Me respondam, existem crianças? Você conhece crianças de 4 a 12, 13 anos? Você conhece? Você sabe que elas existem? Você sabe que elas estão em crescimento, que elas precisam de atividade física, que elas precisam ser educadas, que elas precisam ser trabalhadas? Vocês já viram isso? Então, é isso que faz você enxergar uma grande oportunidade, enquanto que muitos não viram. E eles vão ver, sabe quando? Quando você já tiver anos-luz na frente deles. Quando você já estiver fazendo um excelente trabalho, se posicionando na sua cidade, sendo a referência dentro da sua cidade, sendo muitas vezes o pioneiro de levar uma atividade que ainda não existia. E escolher, muitas vezes, com quem você vai querer trabalhar. Agora, é muito difícil as pessoas enxergarem esse mercado se elas não buscarem, inclusive, porquês, entendimentos, por que aquilo vai fazer sentido, aquilo realmente tem coerência. E é isso que eu quero que você não esqueça na nossa live de hoje, que inclusive já estamos chegando ao final dela. Quem não conseguiu chegar a tempo, gente, ela está gravada aqui, assista desde o início. Nós falamos principalmente porque o Pilates Kids é um excelente mercado, né? E porque ele realmente pode te dar uma renda muito maior. Porque ele é novo, porque ele é inexplorado, porque você vai trabalhar com um público que não está sendo trabalhado, porque você vai resolver problemas com esse público e porque você é o profissional que pode, inclusive, fazer isso. Que você identifique qual profissional você quer ser.
Aquele que começa só copiando o que os outros fazem. Ah, vou copiar. Eu vi o meu vizinho aqui, que ele tem a clínica perto, ou ele faz esse trabalho. Eu vou fazer também. Ou eu vou ser a pessoa que enxerga as coisas antes. Ou eu vou identificar. Gente, é muito fácil saber o mercado. É muito fácil. Veja a quantidade de pessoas que precisam daquele serviço. Identificou? Se você vê que tem pessoas naquele mercado, é sinal de que você tem como levar o seu trabalho lá. Entende? Então, tudo é uma questão de visão, né? E, inclusive, de começar a educar as pessoas. Se caso você não fala da necessidade daquilo, é muito provável que os pais não vão buscar, porque eles não conhecem, eles não sabem. Agora, qual é o papel nosso profissional? É mostrar, é alertar, é dizer que a gente não precisa deixar a criança como ela está, é dizer que a gente pode melhorar, é dizer que essa criança, que é o filho dessas pessoas, elas não vão ter dores, porque você já vai estar atuando com eles. É mostrar que a gente pode mudar uma geração tratando lá no início. E pegar todo esse público, gente, que inclusive tem muito pouca atividade. Crianças de 4, 5, 6 anos, elas ainda não são indicadas a trabalharem com modalidades esportivas, porque é muito pequenas ainda. Então, você está entrando em algo muito potente. Está aprendendo aqui, inclusive. Claro que ainda temos um caminho a percorrer, logicamente, mas eu tenho certeza e posso garantir para você que quando você chega com um projeto ou quando você chega falando de algo que as pessoas não sabem, elas olham para você e elas passam a dizer assim: esse profissional é diferenciado. Esse profissional está buscando inovar, está buscando fazer diferença, está buscando fazer algo a mais, não o que todo mundo faz. Porque não adianta você chegar e dizer para a pessoa assim: ah, você sabia que fazer atividade física é importante? Você teria que fazer pelo menos 3 vezes por semana, segunda. Gente, esse papo todo mundo já sabe. Agora, você só começa a ser visto como um profissional melhor quando você conversa sobre algo que ainda muitos não sabem. Você traz informação, você traz novidade, você educa. Você fala das suas ideias, inclusive, você fala do porquê. E o Pilates para criança não é algo extremamente novo. Joseph já dizia, eduque primeiro a criança. O que ele já estava dizendo para vocês? Para nós? Começa na criança, eduque. Se ele, inclusive, não entendesse, não visse a importância de começar na criança, ele jamais teria escrito. Entenderam? Agora, não quer dizer que ele não teve tempo, inclusive, de fazer nada relacionado às crianças, porque ele tinha muito outros trabalhos a fazer diretamente nos adultos. Mas ele já deixou a pista. Ele já deixou a real para gente. Vai nas crianças, eduque as crianças, comece na criança, vai nas crianças. E é isso que realmente vai fazer o grande diferencial na sua vida. E é por isso que eu quero que você enxergue o que muitas vezes grandes pessoas não vão ver. Mas que você que está aqui está tendo a oportunidade de ouvir o que eu estou dizendo para vocês, de enxergar aquilo que eu comentei, de ver a quantidade de crianças, de ver as visões, de ver os profissionais, de ver o entendimento de cada situação, né? Assim como eu falei do funcionário da empresa, né? Um que foi e olhou e achou que aquilo não tinha serventia nenhum, quanto que o outro viu que realmente resolvia o problema, que era novo, que era importante, que as pessoas iam querer, que aquilo fazia sentido para as pessoas. Gente, as pessoas só não querem aquilo que não resolve nada. Qualquer mercado que resolva um problema é um mercado em crescimento. Entendem? E quando você enxerga que o mercado que você está começando a entrar é um mercado que está sendo cada vez mais explorado, a gente nunca viu tantos serviços focados para crianças. Restaurantes
com linhas para criança, restaurantes com espaço para criança, shoppings destinados a uma parte para criança, estruturas, condomínios com parte para criança, tudo é pensado na criança. Porque as pessoas entendem a importância de um filho para aquele casal. A tranquilidade da pessoa jantar tranquila enquanto seu filho está brincando. Vocês acham que os restaurantes colocam o espaço kids para quê, gente? Pela experiência dos pais sentarem, comerem agradavelmente, sabendo que os seus filhos estão ali do lado, fazendo algo legal, que eles estão se divertindo. E quando você leva, imagine você leva dentro da estrutura que você tem uma parte especializada para criança, você ajuda todo mundo. É um problema que você resolve. E quando a gente resolve o problema, a gente aumenta o mercado. A gente mostra que tem essa necessidade. Afinal de contas, eu lembro da minha infância e quando as poucas vezes que nós saímos para, sei lá, comer num restaurante, jantar num restaurante, ou ir em algum lugar, não tinha nada para criança. Hoje, eu, como mãe, dependendo do lugar que eu for, se não tiver nada para as crianças, eu não vou naquele local, eu vou em outro que tenha. Só que hoje a gente vê que a grande maioria começou a oferecer esse serviço. Por quê? Porque perceberam que esse serviço agrega no que eles vêm trabalhando. Então, é isso que você precisa enxergar. É esse mercado que você precisa tirar as vendas e começar a ver. E começar a falar, e começar a mostrar, e começar a remangar as mangas, né? E começar a aprender para proporcionar. Eu já tive profissionais, eu já tive alunas, né? Eu já tive pessoas me falando, inclusive no próprio, nas redes sociais, de que, Vânia, me pediram e eu não sabia o que dizer. Eu já tive mães batendo na porta, me perguntando sobre o Pilates para criança, e eu não sabia como falar, o que fazer. Inclusive, fiz errado, botei ela junto com a mãe. Não sabia que existia um método especial para criança. Achei que era só facilitar os movimentos. Tem, inclusive, profissionais já falando isso. Então, aquilo que de repente você acha que ninguém fala, você está equivocado. Pais já conhecem. Eu recebo muitas vezes, e se eu vou encontrar, vou deixar o print depois. Muitas vezes as pessoas me perguntando, Vânia, eu precisaria de um profissional para trabalhar aqui em tal local. Eu gostaria de botar meu filho. Tu sabe me dizer se tem aqui? Esses dias, eu moro no Rio Grande do Sul, você sabe, né? Esses dias, uma pessoa da Amazonas, mora na Amazonas, me mandou aqui no direct me perguntando: tem alguém aqui que trabalha? Esse é o grande diferencial. Esse é o mercado que a gente tem. Extremamente potente, extremamente inovador, extremamente inexplorado. Então, que você possa perceber e que você possa ver que às vezes o que você acha que não resolveria está resolvendo. Aquilo que você acha que não tem mercado, tem um mercado extremamente grande. Aquilo que realmente você não dá bola é o que vai mudar a sua realidade e passar a te dar uma renda ainda melhor do que você tem. Mas não feche os olhos. Não pare de olhar aonde você já começou a ver. Certo, gente? Era isso.